Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre uma questão recorrente na comunidade acadêmica, enfim, na comunidade filosófica como um todo, né? Não é uma questão nova, mas é uma questão importante, que seria a questão de se existe ou não filosofia fora dos limites da filosofia feita pelos gregos e seus herdeiros, né, na Europa e nos Estados Unidos. A questão, no entanto, não é tão simples, pois há um componente político importante ao qual nós chegaremos, né? Que precisamos abordar porque diz respeito ao mundo em que nós vivemos hoje. Mas para começar a explicação, eu diria que a faculdade do pensar, ela não é posse de um ou outro povo exclusivamente. Então, apesar de existirem temas que podem ser universais, né, mesmo assim, a problematização em relação a esses temas provavelmente vai se adequar a diferentes contextos. Então, temas como a vida, a morte, o amor, etc., provavelmente são abordados em todas as filosofias, mas não são abordados da mesma forma. Portanto, em entender que o eu grego, no que diz respeito à filosofia grega, ele possa ser copiado e colado para outras partes do mundo impunemente, e como se ele fosse capaz de explicar o que ocorre, né? Enfim, as inquietações que ocorrem nessas partes do mundo, soa como um absurdo, né? Um exagero no mínimo. Em segundo lugar, a questão da sistematização da filosofia europeia traz para nós um termo difundido, a filosofia, né, como matéria hoje em dia. Então, digo isso porque há aqueles que defendem o caráter exclusivo da filosofia grega a partir do termo filosofia, por ser um termo existente apenas na Grécia, não havendo termo semelhante em outros povos e outras culturas, né? Mas hoje, como é um termo difundido, eu creio que seria contraproducente tentar achar uma expressão, um termo especificamente para cada povo traduzir a sua reflexão filosófica, né? A meu ver, é uma questão de ampliar o sentido do termo filosofia, ao invés de reescrevê-lo ou substituí-lo, né? Se a gente pensar por essa lógica de que apenas os gregos sabem fazer filosofia por terem desenvolvido o termo filosofia, então a gente teria que pensar também que apenas os brasileiros sentem saudades, porque só nós desenvolvemos o termo saudades, né? E por coerência, alguém que defenda essa tese também não pode mais chamar qualquer lâmina de barbear de Gillette, se não for da marca Gillette, nem qualquer máquina fotocopiadora de Xerox, se não for da marca Xerox. Mas a questão aqui, pessoal, é que existe um componente político, pois a história da filosofia é, na verdade, a história da criação de um padrão universal, ou seja, o padrão greco-cristão, elevado ao patamar de filosofia, e da completa retirada das produções filosóficas de outros povos desse mesmo edifício filosófico, né, desse seleto clube de filósofos, né. Os outros povos, no máximo, teriam feito uma sabedoria prática, enfim, algo inferior, até mesmo banal, né, porque isso remonta ao período colonial, né. Os europeus, seu projeto colonial, era impensável que o colonizador ocupasse o mesmo teto que o colonizado, porque toda empreitada colonial precisa de uma legitimidade, né? Não é apenas a força das armas que garante, né? Não são apenas questões materiais, condições materiais que garantem o sucesso de uma empreitada colonial, mas um suposto argumento, né? Aliás, um argumento de uma suposta superioridade intelectual, moral, do colonizador em relação ao colonizado, ou seja, o colonizador está ali para fazer um bem para o colonizado, ele tem uma missão civilizatória, entre aspas, né? Portanto, não é possível, né, ao contrário do que acontecia até mais ou menos meados do século XVIII, onde a filosofia chinesa era bem vista na Europa, mas depois a chave vira e ela passa a percepção europeia em relação à China vai da sinofilia para a sinofobia, né? Com pensadores como Hegel, por exemplo, falando os maiores absurdos, enfim, preconceitos, xenofobias em relação ao caráter dos chineses, né? A Europa então precisa desenvolver
matérias, campos de estudo dos povos não europeus, e para isso serve a antropologia. No caso específico da China é desenvolvida a sinologia, que são campos de estudo não para apreciar exatamente pelos seus próprios méritos tudo que os outros povos faziam e pensavam, mas sim para removê-los do patamar da filosofia, né? Então, a evolução do campo sinológico vai do absurdo que Hegel falava a respeito dos chineses, né, para uma postura mais científica, como, por exemplo, Granet, Marcel Granet, que foi um sinólogo francês, provavelmente um sinólogo mais importante da primeira metade do século XX. Mas mesmo Granet tinha ali um argumento preconceituoso, com um verniz científico, mas preconceituoso, né? Os chineses não conseguiriam pensar abstratamente, eles tinham uma filosofia do concreto, né? Então, pasmem, o que o Granet, num texto de 1920, receitava como solução para a China era justamente o epistemicídio, ou seja, a substituição da língua chinesa por uma língua próxima, né? Qualquer outra língua próxima à matriz indo-europeia, para que os chineses pudessem pensar como os gregos, né? Então, ou seja, um absurdo da maior ordem, mas que naquela época era naturalizado e hoje seria impensável. A questão, portanto, é que se hoje nós temos povos que não recebem empatia ou mesmo atenção de veículos de comunicação por conta de mazelas que se abatem sobre eles, né, enquanto outros cantos do mundo recebem atenção total, né, análises, a exaustão de qualquer coisa que aconteça, isso se deve a uma hierarquia moral tácita que foi estabelecida já nessa época. Porque a questão é que mesmo a dignidade e a legitimidade do pensar foi negada a muitos povos que não se encaixavam no padrão universal, entre aspas, estabelecido pela empreitada colonial europeia, né? Então, é sim um ato de resistência falar em filosofia chinesa, filosofia indiana, filosofia indígena, africana e assim por diante. É um ato que nós precisamos praticar e reiterar hoje em dia, né? Especificamente nós do sul global, que não somos vistos como ocidentais plenos, né? E aqui eu acho que é importante e casa bem a citação de Confúcio, um trecho de Confúcio, né, o último aforismo do capítulo 2 dos Analectos, quando Confúcio fala que prestar homenagens, prestar oferendas a espíritos de familiares que não os seus, isso é adulação, né? Então a gente não pode fazer do exercício da filosofia um exercício de adulação, novamente, de tradições que nem sequer nos compreendem como iguais, né? Como ocidentais plenos. Por isso que, sim, é preciso entender os méritos da filosofia chinesa, assim como é preciso entender os méritos da filosofia indiana, e sim, existe filosofia fora da Grécia. Aqui no Brasil, eu entendo que nós estamos num ponto privilegiado, nós temos raízes filosóficas, culturais, que nos conectam a diversos povos, e a nossa reflexão filosófica não pode partir exclusivamente dos gregos, também deles. Não se trata de um jogo de soma zero, afinal de contas, né? Mas a nossa filosofia tem que partir de análise também de outras escolas e outras formas de pensar que existiram fora da Grécia. Então é isso, pessoal. Se gostou dessa reflexão, eu peço, por favor, que se inscreva no meu canal, ajuda bastante. Também, por favor, curtam, comentem, compartilhem. E a gente se vê na próxima. Até mais!